você Lucas capítulo 4, verso 16. De fato, eu não tive inspiração para colocar tema nessa palavra. Talvez um dos pastores no final me ajude. Lucas capítulo 4, verso 16. Olha para o seu vizinho e diga: não converse comigo agora. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, verso de número 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de ir todos os sábados na sinagoga. Você tem o costume de ir todos os domingos na igreja. Diga aleluia. Diga todos os domingos. Glória a Deus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Uma vez dentro da sinagoga, ele levantou para fazer a leitura da Bíblia. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Verso 18, que é o capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos, direcionados para ele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José, o carpinteiro? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Qual provérbio? Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos tem se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Prosseguiu: de fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem-sucedido na sua própria terra. Na verdade vos digo, que muitas viúvas haviam em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, que era da Síria. Todos na sinagoga ouvindo estas coisas, se encheram de alegria. Se encheram de quê? De ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. Expulsaram Jesus da cidade. E o levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o jogarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, fugiu. A palavra aqui é retirou-se, mas a Bíblia diz que ele fugiu. Olha para cá. Quando Jesus entra na sinagoga, como tem o costume de fazer todos os sábados, ele vai ler o texto. Mas ao ler o texto, ele abre no livro de Isaías, que está nas suas mãos, no capítulo 61, que diz: o Senhor me ungiu. Ao terminar de ler, ele fala: se cumpriu, porque eu sou o ungido de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte, mostrando para eles quais eram as manifestações daquele que está cheio de graça e de poder. Jesus era a manifestação da graça e do poder de Deus. E ele diz algumas coisas. Primeiro, ele diz: o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Repita comigo: evangelizar os pobres. Você pode dizer mais uma vez?
por que o evangelho é para os pobres? Porque eu vou falar algo para você. Rico para converter só se tiver uma grande necessidade. Rico não converte facilmente. Se você observar alguns irmãos, eles são muito avivados quando não tem dinheiro. Depois que a prosperidade chega, já não são tão avivados assim como precisaria que fosse. O evangelho é para os pobres, mas não quer dizer que depois que o evangelho te alcançou, você precisa continuar pobre. Está me entendendo ou não? O evangelho, ele alcança o pobre. Volto a dizer, o rico, para ele converter, tem que ter um acidente, tem que ter uma situação muito ruim, algo muito complicado, para que ele venha de fato abrir o seu coração para encontrar com o Senhor. Jesus chega a dizer que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino. Por quê? Porque ele tem muita coisa para fazer. O dinheiro propicia para ele muitas coisas. Pastor, você está dizendo que ser rico é ruim? Não. Eu estou dizendo que o evangelho, Jesus disse que veio pregar o evangelho para o pobre. O pobre é aquele que não tem aonde recorrer, não tem aonde buscar. E quem não tem aonde buscar, ele busca aonde? Em Deus. E quem busca em Deus, acha. E ele converte. Por isso o evangelho é para os pobres. Eu vou falar para você, com exceções de 1% das igrejas evangélicas. 99% da maioria das igrejas, 80% do seu público são gente simples. Por quê? Gente que acabou de converter, gente que nasceu de novo, que foi conquistado pela palavra de Deus. Mas preste atenção, isso não quer dizer que uma vez que você converte, você precisa continuar sendo pobre. Não, o evangelho traz para você prosperidade. Eu vou falar algo para você. Aonde o evangelho chega, ele transforma a vida de uma pessoa. Um jovem todo mulambento, conhece jovem mulambento? Ninguém conhece? Gente mulambento, sapato sujo, calça rasgada, camisa amarrotada, cabelo despenteado. Já viu gente assim? Não, você nunca viu. Mas aí esse sujeito se converte. Quando ele converte e entra na igreja, ele começa a frequentar a igreja, ele engraxa o sapato, passa a camisa, ajeita a calça, passa uma linha, entende? E aí ele passa um gel no cabelo, e as meninas já começam a olhar para ele, porque transforma. Eu vou falar algo para você, você pode olhar em tudo quanto é biboca que tem, gente vendendo alguma coisa, trabalhando por conta própria, é tudo crente. Você perdeu a oportunidade de falar um glória a Deus agora. Pode olhar. Tem um pipoqueiro lá que não trabalha para ninguém. Quem ele é? Crente. Abriram ali uma loja não sei aonde. Quem é? Crente. Não sei o que, o cara comprou um caminhão, está fazendo mudança. Quem que é? Crente. Porque quando ele converte, a prosperidade vai entrando na sua vida, ele vai sendo transformado, a riqueza de Deus entra. A Bíblia diz que Deus se fez pobre, Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então não há desculpa para você ser pobre, você é rico e próspero em Deus. Diga aleluia. Aleluia. Eu quero falar para você que está quebrada na sua vida a maldição do salário mínimo. Você vai prosperar. Se o seu salário for medido por salário mínimo, vai ser muitos salários mínimos. Diga aleluia. Só vai receber quem falar amém hoje. Entende o que eu estou dizendo? Mas o evangelho é pregado para quem? Para o pobre. É para aquele que necessita. É perigoso ter um rico pobre, que ele tem dinheiro, mas o coração está pobre, necessitado de Deus. Então ele se converte. Por quê? Porque o evangelho é só para os pobres. Mas ele falou também, libertar os cativos. Quem que é o cativo? Cativo é alguém que está aprisionado, sem condições de sair. Cativo, preso, vícios, remédios, controlados. Gente que está na marginalidade e não consegue sair.
pessoas que estão na prostituição, gente que está escravizada numa situação de vida e não consegue sair. Aonde Jesus passou, Ele libertou essas pessoas. A mulher prostituta, Maria Madalena, teve a vida transformada nos pés de Jesus. Ninguém passou por Jesus, ninguém encontrou com Jesus e a sua vida foi a mesma. Ela foi transformada pelo poder de Deus. Jesus veio libertar aqueles que estão escravizados, cativos. O vício da droga, do cigarro, da bebida, do remédio, remédios de tarja preta. Eu quero dizer que esse tempo está contado na sua vida. Você é livre em nome de Jesus. Fala para o seu vizinho, você é liberto em nome de Jesus. E ele falou mais: eu vim para dar vista aos cegos. Vista aos cegos. Isso aqui fala de cura física. O Senhor veio para curar as nossas enfermidades. Eu quero dizer que doença não pode ter lugar na sua vida. Diga aleluia. Você não pode seguir a vida doente. Eu vou falar algo para você. Tem gente que acostumou com a doença. Ele acostumou com a doença. E eu vou falar até algumas doenças que as pessoas acostumam com elas. Eu não estou falando do câncer. Eu não estou falando de AIDS. Eu estou falando de depressão, de pânico. As pessoas vão acostumando com isso, viver dependente de remédio. Eu quero dizer que você não precisa viver depressivo. Você não precisa depender de remédio. Tem cura de Deus para a sua vida. Cura de Deus para a sua vida. Se tem algo que tira a sua alegria, eu quero dizer que isso não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus a mulher ficar em casa, dentro de um quarto, fechada numa cama, sabe, sem ter relacionamento, sem ter alegria, sem poder comer. Isso não é de Deus. Não é de Deus a pessoa se isolar. Não é de Deus a pessoa ficar com pânico. Não pode ficar sozinho numa casa, sabe, não pode fazer determinadas coisas, sai na rua com medo de morrer. Eu quero dizer que isso não é de Deus, é um ataque maligno na sua vida. Padrão de Deus para você é uma vida cheia de alegria. Alegria, alegria. Pastor Robert Morris é um pastor da Gateway, uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja muito abençoada. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Pastor Robert Morris, ele teve um infarto. Só que o infarto dele foi muito violento. Ele derreteu uma veia do coração e todo o sangue derramou dentro dele. Então foi uma hemorragia grande. Ele mora afastado, não é dentro da cidade, no centro, no downtown, é fora. E ele então passou mal e sua esposa então ligou para o plano de saúde, veio um helicóptero rapidamente, pegou ele e levou para o hospital. Só que ele morreu. Só que no hospital eles conseguiram ressuscitá-lo. Abriram ele, consertaram a veia, tiraram, drenaram o sangue e ele voltou à vida. E ele contou o que aconteceu com ele nesse período. Por que eu estou te contando isso? Para te falar sobre depressão e pânico. Ele falou que uma das coisas que chamou a atenção dele, na hora que ele subiu, estava indo para o céu. Ele disse que a única coisa que ele sentia era uma alegria e uma paz enorme, de não se preocupar com mais nada, uma alegria imensa de estar na presença de Deus. Deixa eu falar algo para você, ele voltou. Eu assisti o primeiro sermão dele, online, depois que ele pregou na sua igreja, depois da cirurgia. Eu vou falar algo para você, presença de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais alegria no seu espírito você tem. Quanto mais você se distancia de Deus, mais depressivo você vive.
Alguém fala: pastor, mas depressão não é uma doença, não é patológico. Não me interessa se é patológico, se é psicossomático, seja lá que doença for. Jesus ressuscitou mortos, pode curar depressão, pode curar pânico, pode curar o que você tiver. Eu quero dizer que você não precisa viver baseado nessa tristeza, nessa angústia e nesse pânico. Deus tem cura para você. Fala para o seu vizinho, põe a mão no ombro dele e diga: Deus tem cura para você. Quantas pessoas vivem ansiosos, ansiedade extrema, medo, gente cheia de medo, medo de tudo, gente cheia de pânico, depressão. Eu quero dizer que o Senhor veio para dar vista aos cegos, mas veio também para libertar os oprimidos. Se você está oprimido, eu quero dizer hoje, você vai voltar daqui curado hoje. Deus tem cura para a sua vida, diga aleluia. E por último ele diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Diga bem forte: o ano aceitável do Senhor. Qual que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor é o ano da graça. Por que é o ano da graça? Eu vou te dizer por quê. Volta lá no texto para mim. Volta lá no texto que nós lemos. Verso de número 19. 19. E apregoar o quê? Vamos ler isso junto? 1, 2 e... Mais uma vez, agora mais forte. Ok. Será que ele leu o texto corretamente? Será que Jesus leu o texto corretamente? Projeta lá Isaías 61, 2. Vamos ver se ele leu o texto corretamente. Eu acho que ele não leu. Vamos ver o texto completo. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso... Por que ele não deu o texto completo? Porque Jesus não veio para trazer vingança. Jesus veio para trazer o ano da graça. Jesus veio para manifestar a graça. Todos aqueles que pregam a vingança estão no tempo errado. Todos aqueles que pregam que Deus veio disciplinar você, que Deus veio castigar você, está no tempo errado. Jesus, ao ler, não leu o texto completo. Por quê? Porque o dia da vingança não é para hoje, é lá para a grande tribulação, lá para outra dispensação. Nós estamos na dispensação da graça. Agora para nós é só o ano aceitável do Senhor. Fala para o seu vizinho: você está vivendo o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Esquece a vingança. Deus não quer vingar. Um dia um irmão falou para mim: pastor, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, não vai poupar essa geração. Eu falei: vai sim. Deus não vai castigar essa geração. Por quê? Porque esse não é o dia da vingança, esse é o ano aceitável do Senhor. Nós estamos aqui debaixo de um tempo de graça e de amor manifesto de Deus nas nossas vidas. Quem pode dizer amém? Diga glória a Deus. Tá bom, mas quando Jesus lê Isaías 61, aquela palavra cumpriu na vida dele, porque ele de fato era ungido, que veio apregoar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e os cativos. Mas o povo que ouviu falou: não é este o carpinteiro? Não é este o carpinteiro, filho de José? Calma aí, que sabedoria é essa? Esse aí é o carpinteiro. Jesus então começa a mostrar para eles uma mensagem de honra. O que Jesus falou? Ah, já sei, vocês vão citar para mim, né? O ditado, o provérbio: médico, cura a ti mesmo. É isso que vocês vão dizer. Mas eu quero dizer para vocês, Jesus dizendo para eles: não existe profeta sem honra, a não ser na sua casa. Na sua casa. E aí ele cita dois exemplos que eu quero reler com você no verso 25. Lucas 4, 25. Na verdade vos digo, que muitas viúvas haviam em Israel,
no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de onde? Sarepta, Sidom. Deixa eu falar, por que ele falou Sarepta e Sidom? Porque Sarepta nem existia no mapa, era um povoado perto de Sidom. Existia uma cidade chamada Sidom, uma cidade chamada Tiro, 30 quilômetros de distância, e Sarepta estava ali, coladinho em Sidom. Então, se ele falasse só Sarepta, ninguém entendia. Ele falou Sarepta, perto de Sidom, porque essa mulher não era judia, essa mulher era de Sidom. Ele está dizendo o seguinte: no tempo de Elias, quando houve 3 anos e meio de seca, havia muitas viúvas em Israel, precisando de comida, mas a nenhuma delas Elias foi enviado, a não ser uma viúva de Sidom, que não era judia. Preste atenção. E depois ele dá o exemplo de Naamã. Por quê? Porque ele quer dizer, quem é judeu, os judeus achavam que mereciam, achavam que era obrigação de receber a bênção. Mas quando Elias foi chamado para abençoar uma viúva, Deus falou para ele: vai que eu vou mandar você abençoar uma viúva. Tem uma viúva lá que vai dar para você o que comer, mas ela também vai ser abençoada. Vai lá uma viúva de Sidom, que não era judia, não era de Israel. Preste atenção, só é abençoado quem entende que não merece. Quem acha que merece está fora da bênção. Os judeus estavam fora da bênção, mas a bênção para a viúva veio para uma viúva que não era de Israel, para quem era de Sidom. Por quê? Porque Jesus está ensinando o princípio da honra, a honra para receber a graça. O que é a honra? Eu vou te dar um exemplo aqui de uma mulher que também era de Tiro e Sidom. Mateus capítulo 15, verso 21. Essa mulher você vai entender, ela também era de Sidom. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de onde? Tiro e Sidom, 30 quilômetros de distância. Eis que uma mulher cananeia, quem morava em Caná antes da tomada de Israel, era dos palestinos. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra nenhuma, ignorou a mulher. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede, pois clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar pão dos filhos e lançá-lo a quem? Aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. O que Jesus estava dizendo àquela mulher? Aquela mulher era de Tiro, aquela mulher não era de Israel, e aquela mulher tinha uma necessidade, a filha estava possessa, e ela estava clamando Jesus. Jesus não respondeu, os discípulos vieram até ele, e ele falou: eu não vim aqui primeiro para as ovelhas de Israel, eu não vim para os outros, eu não vim para os cachorros. E aquela mulher, ao invés de reclamar, ela honrou aquele que tem a unção e a graça sobre ele. Falou: Senhor, é verdade, os cachorros comem das migalhas, mas uma migalha que o Senhor derramar da mesa, jogar para esse pequeno cachorrinho, vai curar minha filha que está possessa. E aí Jesus falou: nunca vi fé como essa. Deixa eu falar algo para você. Quando você entende que você não merece, mas você tem acesso a Deus, Deus fica impedido de lhe abençoar, de não lhe abençoar. Está me entendendo? Deus fica impedido. Quando é que Deus não abençoa alguém? Quando ele chega dizendo:
eu dei meu dízimo, eu quero a minha bênção. Eu lidero há 3 anos, eu quero a minha bênção. Eu sou fiel, eu nunca traí a minha mulher, eu pago as minhas contas, esse não merece. Aí você fala, pastor, mas não posso ser bom? Eita, será que você é bom? Será que realmente você é bom? Porque perguntaram para Jesus, bom mestre, ele falou, bom não. Não me chame de bom. Bom só existe um e está no céu. Será que realmente nós somos bons? Quantas vezes na nossa mente, quantas vezes nos nossos conceitos, nós oramos, mas a nossa oração é, Senhor, eu sou teu filho. Senhor, eu fiz nada de errado. Senhor, olha, e nós queremos merecer algo. Aquela mulher não merecia. Ela não era judia. Ela não merecia nada, mas ela honrou, ela adorou o Senhor, falou, verdade, Senhor, eu não estou aqui para ir contra a sua palavra, eu quero dizer que uma migalha pode suprir a minha necessidade, e supriu mesmo, porque a filha foi curada. Mas a mulher que Elias, a viúva que Elias foi até ela, do mesmo jeito, Elias chegou na sua casa e falou, o que você tem? E ela falou, não tenho nada. Ela falou, é mentira, você tem alguma coisa? Você sabia que o pessoal quando fala que não tem nada, ele tem alguma coisa? Fala para o seu vizinho, você tem alguma coisa aí, irmão? Tem ou não tem? Já viu gente falando, não, estou quebrado, não tem nada. Mentira, você sempre tem algo. Fala para o seu vizinho, você sempre tem algo, irmão. Sempre tem. Aí a mulher falou, não tenho nada. Só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aí o que o profeta Elias disse para ela? Então você vai fazer o seguinte, você vai honrar a graça que está sobre mim, o poder que está sobre mim. Você vai fazer um bolo, mas vai fazer um bolo primeiro para o profeta. E depois você vai fazer um bolo para você, se sobrar, você faz para você e para o seu filho. Você sabia que essa é a fé que nós precisamos? Domingo passado eu ministrei sobre desculpas para não entregar o dízimo. Sabe qual que é a maior desculpa que muitos têm? Não sobra. Eu não dou porque não sobra. Deixa eu te falar, você não dá porque não sobra. Não sobra porque você não dá. Entendeu ou não? Quem entendeu, diga amém. Você não dá porque não sobra. Não sobra porque você não está dando. Porque a mulher deu do pouquinho que ela tinha, e a Bíblia diz que foi multiplicado, e ela comeu 3 anos e meio, fruto daquele milagre. Está me entendendo ou não? Milagres. Agora, o milagre vem quando você honra a graça. Honra Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Quando você se coloca na condição de não merecer. O problema nosso é, nós queremos merecer. Não foi diferente com Naamã. Olha o verso 27. Lucas capítulo 4, verso de número 27. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã. E Naamã era de Israel? Não, Naamã era da Síria. Por que só foi curado quem não era de Israel? Porque quem era de Israel achava que merecia. Deus não abençoa quem merece. Deus abençoa aquele que acha que não merece. Está me entendendo ou não? Você fala, pastor, eu mereço porque eu sou filho. E aí é um contrassenso. Tudo na cruz é para os filhos. Mas dependendo da posição do filho, o filho não recebe, e Deus está para quem não é filho. Está me entendendo ou não? Jesus veio primeiro para os filhos, as ovelhas perdidas de Israel. Mas as ovelhas perdidas de Israel exigiam, cobravam. Deus foi abençoar quem era de Sidom. É incrível como às vezes irmãos estão na igreja o tempo todo e necessitam de uma resposta de Deus, mas aí chega um que às vezes nem crente é, e ele recebe mais do que quem é crente. Aí você fala, eu não entendo isso. A Bíblia diz que Deus é aquele que justifica até o ímpio. Por quê? Porque Deus vê o coração que nós temos para com Ele. Quando você se posiciona para com Deus, não merecendo, Deus te dá tudo que você não merece. Está me entendendo ou não?
Você não merece nada, mas Deus te dá tudo. A mulher não merecia nada, era de Sidom, mas Deus curou a filha dela. A viúva não merecia nada, porque era de Sidom também, e ela recebeu a multiplicação. Naamã era da Síria, não era de Israel, não merecia nada, mas foi curado. Mas os leprosos de Israel não foram curados. As pessoas que eram possessas em Israel não foram curadas. Por quê? Porque achavam que mereciam. O problema na nossa vida é o merecimento. Deixa eu falar algo para você. Só duas reações tem quando você ouve a graça, a mensagem da graça. Duas reações. Uma é a de não merecer e ser abençoado, receber cura e provisão para a sua vida. A outra é de achar que não merece, de achar que merece e não receber então a provisão de Deus para a sua vida. Deixa eu ler um texto com você, que diz assim, Gálatas capítulo 4, verso 9. Gálatas capítulo 4, verso 9. Preste muita atenção nesse texto. Quem está comigo aqui? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outras vezes aos rudimentos? Duas palavras, fracos e pobres. Repita comigo, fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Olha aqui para mim, não converse agora. O que o livro de Gálatas está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você conhece a Deus, mas você quer voltar aos rudimentos da lei. E os rudimentos da lei é traduzido em duas coisas: fraco e pobre. Repita comigo. Mais uma vez. Você sabe o que é a palavra fraco na Bíblia? Fraco na Bíblia é doença. Ei, fraco na Bíblia é doença. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios que há muitos na igreja que são fracos, que é a doença, porque tomaram a ceia de maneira errada. Preste atenção. A fraqueza aqui é o que? Doença. E o que é a pobreza? Falta de dinheiro, prosperidade. Duas coisas acontecem quando você volta à prática da lei. Você se torna doente e você se torna miserável. Está me entendendo ou não? Todos aqueles que vivem debaixo da lei vivem pobres e doentes. Pobres e doentes. Todos aqueles que querem viver na lei, e eu volto a dizer para você, e reafirmar, a lei aqui não é os 10 mandamentos, é achar que merece. Todas as vezes que você acha que merece, você perde a bênção de Deus, e a sua condição é pobreza e doença. Entende o que eu estou dizendo? O que a lei dizia? Se atentamente ouvires a minha voz, e praticares o que está escrito, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Você será curado, não vai ter doença na sua casa. Se atentamente não ouvires a minha voz e não cumprires os meus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão. O quê? Todas as enfermidades. Seu gado vai morrer, seu filho vai nascer doente. E começa uma série de situações, de maldições. Preste atenção, eu disse para você que nós não estamos no dia da vingança, nós estamos no ano da graça. Estando no ano da graça, você não precisa merecer nada, Deus te dá tudo sem você merecer. Mas aqueles que acham que merecem, voltam aos rudimentos fracos e pobres da lei. Quem está me entendendo? Eu te pergunto, você quer viver debaixo da graça ou viver debaixo da lei? Pergunta para o seu vizinho, quer viver debaixo da graça ou debaixo da lei? Você sabe o que é mais intrigante? Mais intrigante é que tem irmãos que ao me ouvir, ficam irritados. Irritados. Como aconteceu com Jesus. O povo ficou tão irritado com Jesus e falou, não pode ser assim, que coisa estranha é essa? Como que é o ano aceitável do Senhor? Como que é tudo de graça? Eles ficaram irados. Irados. Quando você posta um videozinho na internet, de 1 minuto, falando da graça, é engraçado, te mandam mensagem dizendo, essa mensagem não é de Deus, essa mensagem é do inferno, porque os mandamentos têm que ser praticados, como se alguém conseguisse praticar os mandamentos.
Porque eles ficam irados. Por quê? Porque eles querem viver baseado na lei. Eu estou dizendo, é tudo pela graça. Você é salvo pela graça mediante a fé, mas agora você é curado pela graça mediante a fé. Você é próspero pela graça mediante a fé. Você casa pela graça mediante a fé. Você compra um carro pela graça mediante a fé. Você se torna empresário pela graça mediante a fé. Você é abençoado e alegre pela graça mediante a fé. Só pela graça mediante a fé. O que eu tenho que fazer? Nada, só descansa em Deus, entrega essa depressão sua para Deus, entrega esse pânico seu para Deus, entrega essa miséria para Deus, entrega a sua enfermidade, entrega a sua crise, a sua ansiedade, a sua tristeza, coloca nas mãos de Deus, porque o Senhor tem provisão e cura para você. Deus tem provisão e cura para você. Merecimento produz em você medo. Fala para o seu vizinho, merecimento produz medo. Por que produz medo? Quando você erra, você fala, Deus vai me castigar. Deus vai me castigar. Aí você fica esperando um castigo, algo acontecer. Quantas pessoas bate o carro, qual que é a primeira pergunta que ele faz? Deu o dízimo? Por quê? Porque tudo que acontece é castigo. Castigo de Deus. Eu não sei se você já assistiu, já citei isso aqui, um filme chamado O Voo. Acho que é O Voo, o nome do filme, com Denzel Washington. E aí, o filme inteiro, o avião caiu. Qual que é a mensagem que eles passam? Foi da vontade de Deus. É da vontade de Deus que o avião caia. É da vontade de Deus que pessoas morram. É da vontade de Deus que a pessoa fique doente. Quantas pessoas estão doentes, chega um profeta e profetiza para ela, Deus está tratando você. Que prazer Deus tem em colocar doença nos seus filhos. Meu Deus do céu. Deus não tem prazer em colocar doença nos seus filhos. Deus tem prazer em te dar alegria, em te dar paz, em te dar uma família abençoada, em te dar um carro novo, em te dar um salário bom, em te dar uma empresa, em te dar uma célula abençoada, te dar discípulos, que você conheça a palavra, viva bem, tire férias em Cancún, aleluia. Não, Deus quer que eu seja um miserável. Se você quer ser miserável, eu não quero. Eu não quero. Eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Quero que Deus me abençoe financeiramente e na minha saúde. Eu quero ser um pastor que vai morrer velhinho. 120 anos. Vai subir aqui no púlpito 2 bengalas. 120 anos. Bem vividos. Morre cedo não. Senão... Nós temos que casar de novo. 120 anos. Saudável e com dinheiro no bolso para viajar, aleluia. Quem quer essa bênção sobre a sua vida? Aleluia, você vai viver muito, irmão. Tem gente esperando a morte. Eu vou dizer para você, a morte não vai te alcançar. Você vai viver muito. E vai viver bem. Diga aleluia. Entende o que eu estou dizendo? Jovens, quantos jovens solteiros tem aqui? Você vai casar com a sua casa própria. Diga aleluia. E vai casar saudável. E vai ter uns 32 meninos. Diga aleluia. Preste atenção, olha para cá. Quando você faz algo errado, você fica esperando a punição. Agora, preste muita atenção aqui. Ei, eu estou falando para você que o merecimento produz medo. Repita comigo, merecimento produz medo. Então, quando você faz algo errado, você acha que você merece?
Você faz algo errado, você fica esperando a punição. Preste atenção. Adão. Deus falou para Adão: você não come, pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore você não come. Olha para cá. Adão comeu? Sim ou não? O que Deus falou? Se você comer, você vai? Que horas que ele comeu? Ninguém sabe. Eu vou chutar. Meio-dia, hora do almoço. Ele foi lá e comeu. Preste atenção. Que horas Deus vinha para ter comunhão com ele? À tardezinha, ao cair da tarde, 18 horas, 18h30, a hora que o sol se põe. Preste atenção. Do meio-dia, Adão comeu e não morreu. Meio-dia ele comeu. Quando estava chegando próximo às 18 horas, o que ele pensou? A hora que Deus chegar, o que vai acontecer? Ele vai me matar. Porque se eu comer, eu vou morrer. Eu não morri. Então, quando Deus estava para chegar, o que ele fez? Escondeu. Escondeu de quê? Diz a Bíblia. De medo. Medo de quem? De Deus. Por que ele estava com medo de Deus? Porque tudo estava baseado nele. Se eu fiz algo bom, eu vou ser abençoado. Se eu fiz algo ruim, eu vou receber. O que eu vou chamar isso aqui? A disciplina. O castigo. Entende o que eu estou dizendo? Condenação. Agora, o que acontece? Deus chegou, matou ou não matou? Matou, só não matou Adão. Mas matou um cordeiro e vestiu Adão. Porque o cordeiro apontava para Cristo. Deus não ignora pecado, Deus paga o pecado. Deus não ignora o seu pecado. Tem pecado na sua vida, você não merece, mas quando você não merece, Ele paga o preço do pecado e te dá toda a bênção que você não merece, mas está dispensado para você. Entende isso? É muito poderoso. Como pode, irmãos, não ficarem empolgados? Como pode, irmãos, não ficarem entusiasmados com isso? 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Diga comigo, no amor não existe medo. Olha o que a Bíblia diz: antes o perfeito amor lança fora o quê? O medo. O medo produz o quê? Tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Esse amor aqui não é amor nosso para com Deus. Quando você entende o amor de Deus para com você, você lança fora o medo, porque você não vive mais debaixo de condenação. Você não vive mais esperando o castigo de Deus. Coisas ruins acontecem? Sim, acontecem. Mas não é castigo de Deus. São circunstâncias da vida, são situações da vida. A Bíblia diz o seguinte: se algo de ruim acontecer, tudo vai cooperar para o seu bem. Não é da vontade de Deus que coisas ruins aconteçam. Não é vontade de Deus que pessoas morram jovens. Não é vontade de Deus que carro bata. Não é vontade de Deus que avião caia. Se acontecer, tudo vai cooperar para o seu bem, porque Deus te ama. Está me entendendo ou não? Tudo vai cooperar para você. Deixa eu falar algo para você. Pedro confiava no amor que ele tinha para com Deus. O que ele falou para o Senhor? Senhor, se depender de mim, o Senhor não vai morrer não. Se eu estiver aqui, nós vamos para a batalha. O que Jesus falou para ele? Ei, Pedro, ainda antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. João não confiava no amor que ele tinha, mas confiava no amor que Jesus tinha para com ele. Ele era o discípulo a quem Jesus amava. Eu te pergunto, quem estava no pé da cruz quando Jesus estava na morte? Pedro estava? Não, porque Pedro confiava no seu amor, mas João confiava no amor de Deus. Quando você confia no amor de Deus, você tem toda a provisão para você. Mas quando você confia no seu amor,
naquilo que você pode fazer, você cai na lei. Isso é um problema. 1 João capítulo 4, verso 17, um verso antes. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos o quê? Diga bem forte, confiança. Mais uma vez, confiança. Pois segundo Ele é também, nós seremos neste mundo. Preste atenção. Nisto é aperfeiçoado o amor de Deus em nós, que no dia do juízo nós vamos ter confiança. Qual juízo? Pode ser no dia do juízo final. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, mas nós não vamos comparecer diante do tribunal de Cristo com medo. Nós vamos comparecer com alegria, porque já fomos aceitos. Diga amém. Mas pode ser que esse dia do juízo seja o dia da tribulação, seja o dia que alguma coisa aconteça, que um incêndio aconteça, seja o dia que falte o dinheiro, seja o dia de uma enfermidade, seja o dia de uma discussão, seja o dia de uma confusão. Nesse dia você confia não no que está acontecendo, mas você confia no amor de Deus. A sua confiança não está em você ou naquilo que está acontecendo, mas a sua confiança está nele. Deixa eu falar algo para você. Depois da salvação, as duas maiores bênçãos que você precisa receber, provenientes da graça. Jesus citou os dois exemplos. A mulher recebeu provisão, azeite e farinha, não acabou da sua botija. Preste atenção. E Naamã recebeu o quê? A cura. As duas bênçãos provenientes da mensagem da graça após a salvação é cura física e prosperidade financeira. Seu amém está fraco. As duas bênçãos provenientes da mensagem da graça após a salvação é cura física e provisão financeira. Diga para o seu vizinho, você precisa ser curado. E você precisa de provisão financeira. Provisão financeira. Deixa eu falar algo para você. Ninguém morreu perto de Jesus. Morreu? Morreu ou não? Lázaro morreu? Não estava perto. Quando Jesus chegou, ressuscitou. Todos que vieram, todos que foram tragos a Jesus foram curados. Vou te mostrar alguns textos. Mateus capítulo 4, verso 24. Mateus capítulo 4, verso de número 24. 4:24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, gente possessa, endemoniados, lunáticos, gente louca, e paralíticos. E o que Jesus fez? Os curou. Jesus os curou. Mateus 8,16. Mateus capítulo 8, verso 16. Diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com uma palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mateus capítulo 12, verso 15. 12, verso 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou. Jesus, ninguém chegou perto de Jesus e não teve cura, mas ninguém chegou perto de Jesus e não recebeu provisão também. Está me entendendo ou não? Deus tem para você cura física e provisão financeira. Preste atenção. Nós acostumamos viver com tudo. Preste muita atenção nisso. É uma questão de fé. Olha aqui para mim. Quem é simples acostumou com uma casa simples. Preste atenção. Então ele mora numa casa que não tem piso, é só a terra. Ele vai lá, joga uma água, varre a terra e vive naquela casa. Aquela casa pode ser até alugada. Qual que é o sonho dele? É que aquela casa dele seja a casa própria dele. E se ele tiver aquela casa, ele está feliz. Mas eu te pergunto, é tudo que Deus tem para ele?
É tudo que Deus tem para ele? Não. Mas aquilo é que a fé dele consegue alcançar. Ele consegue enxergar aquilo. Entende o que eu estou dizendo? Quando a mente dele se abre, o coração dele se abre, ele percebe que Deus tem grandes coisas para ele, ele começa a sonhar com uma casa melhor, uma casa com uma cerâmica bonita, um porcelanato. Ele começa a sonhar com uma cama diferente. Está me entendendo ou não? E quando a fé dele alcança aquilo, Deus dá para ele, porque é uma questão de fé. Quem está me entendendo? Preste atenção. Se você tiver fé para ser um empresário, você vai ser. Se você tiver fé para ser curado, você vai ser. Não importa a doença. Doença não tem tamanho. Para nós temos. Tem, não tem? Você vai orar com alguém que tem dor de cabeça, você vai com uma autoridade. Traz aqui agora. Já vi pastor, né, com dor de cabeça, ele fala, traz aqui agora, vai entrar com dor de cabeça e vai sair curado. Aí ele ora. Aí fala agora, tem uma mulher com câncer aqui. Ele fala, irmão, vamos juntar todo mundo aqui agora para orar. Por quê? Porque a fé dele está no limite da dor de cabeça. O Deus é o mesmo, preste atenção. Aonde a sua fé alcançar, Deus vai te dar, por quê? Porque já foi conquistado na cruz a sua cura e a sua provisão. Quem crê nisso, diga amém. Se há doentes aqui hoje, eu quero dizer que todos serão curados. Mas se há miséria aqui no nosso meio, eu quero dizer que hoje todos serão providos. Receberão provisão de Deus. Antes do culto começar, tem uma mulher que sempre me procura. Ela vem, para me ficar com dó dela, ela vem com 4 meninos. Ela vem de 20 em 20 dias, todo mês ela vem. Tinha um senhor que eu acho que ele morreu. Ele vinha e fazia hemodiálise. E os pastores ficavam indignados, porque toda vez que ele vinha eu dava dinheiro para ele. Aí os pastores falavam, tinha um pastor mesmo aqui, que já foi enviado, e ele falava, pastor, esse homem tem uma chácara, pastor. Eu falei, não quero saber se ele tem chácara, se ele tem fazenda. Toda vez que ele vier, eu vou dar. E eu dei. Essa mulher chegou hoje, e ela veio com a maior expectativa no pastor Mauro. O pastor conta a mesma história toda vez. Eu não sei se é verdade, se é mentira, não quero saber. Só sei de algo. Eu falei, hoje vou te dar uma oferta especial. Eu vou dobrar o valor que eu te dava. Ela ficou feliz. Eu chamei o pastor Ingrid e falei, pastor, tem dinheiro aí? Vê para nós aí uma oferta para ela, vamos abençoar ela. Coloca aí como ação social, mas nós vamos investir nessa mulher, vamos abençoar ela. Deu uma oferta, ela saiu feliz e alegre. Preste atenção no que eu estou dizendo, por que eu estou te contando dela? Porque hoje você vai sair daqui feliz e alegre também. Assim como aquela mulher chegou aqui com um pouquinho de dinheiro, ela saiu alegre e feliz. Você vai sair com a sua cura na sua mão, mas mais do que isso, vai sair com a provisão financeira também, para abençoar a sua casa. Eu quero dizer que você acostumou viver sem tirar férias todo ano, eu quero profetizar que você vai tirar férias e nos melhores lugares. Diga amém, senão você não recebe. Eu quero dizer que você chegou aqui com dor, vai sair curado. Eu estou com desconfiança que eu tenho uma doença muito grave, e eu estou com uma desconfiança que você já foi curado. Aleluia. Eu não tenho medo de cara feia. Tem gente que fica irritado comigo, e eu fico alegre por você. Eu quero dizer que hoje Deus separou uma bênção especial para você. Fique de pé onde você está.